A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Muita paz a todos. Hoje nós estamos aqui reunidos, juntos, para que juntos possamos entender um pouco mais da nossa doutrina espírita. E assim conseguir compreender, aprender, entender, analisar, e poder nos esforçar para colocar em prática. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, e vamos falar hoje sobre recomeçar. Recomeçar, mas recomeçar sempre, como o Evangelho de Jesus. Então, através desse roteiro moralizador que Jesus traça para todos nós como nosso guia e modelo, nosso mestre, que é o nosso educador, pedagogo por excelência, e que traça para nós, através da Boa Nova, através dos seus evangelhos, traçou para nós todo um roteiro moralizador para que nós possamos ser felizes, para que possamos agir de acordo com as leis divinas que estão inscritas em nossa consciência. Então, se nós agirmos de acordo com as leis de Deus, nós não vamos ter essa dicotomia no sentido de infringir as leis de Deus e estar em desacordo com a nossa própria consciência. E assim, carregando, às vezes, um peso, um remorso, uma culpa, uma dor dentro de nós. Então, Jesus nos traz esse roteiro moralizador para que nós sejamos, então, felizes, consigamos alcançar o que nos está determinado, que é a nossa perfeição como espíritos que somos. E então, no início do ano, não sei se acontece com os irmãos, mas acontece muitas vezes comigo. Muitas vezes nós analisamos como foi o ano que nós vivemos e, a partir daí, ver o que a gente ainda precisa mudar, analisar um pouco mais. Então, coisas que a gente deixou para trás, que a gente deixou para acontecer mais para frente e acabou não fazendo, não realizando. Então, é um momento que às vezes a gente pesa. Pesa na nossa balança o que a gente deveria ter feito e aproveitado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante esse nosso estudo, que é esse recomeçar. E nós tivemos sempre uma necessidade, desde a aurora da humanidade, de fazer uma contagem do tempo. Então, nós tivemos uma necessidade de medir o tempo. E esse costume que é tão cotidiano, e às vezes a gente nem se dá conta de como a influência do relógio é importante em nossas vidas, nós vamos recuar a aurora da humanidade. Então, para os caçadores do período paleolítico, a posição dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber quando a lua mudaria, em que período as diversas estações de natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais, para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. Como viviam em bandos, uma caçada mal-sucedida poderia comprometer sua alimentação e, consequentemente, sua espécie. Já no período neolítico, arar a terra, semeá-la, é quando a gente começa a se fixar na terra, E é o período, esses períodos de semeadura e colheita, precisavam ter umas medidas de tempo mais precisas para que os períodos mais favoráveis fossem observados para que cada fase da agricultura fosse completada com sucesso, garantindo assim o prosseguimento da espécie em um dado local. E as descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes, que era uma antiga forma de astronomia. Então, desde que nós estamos aqui como ser hominal, encarnados no planeta, nós já tínhamos a vontade e a necessidade de fazer essa medição do tempo, para que nós pudéssemos ter uma orientação. E essa percepção temporal, ela é absorvida, adquirida, foi conquistada e está no nosso cérebro. O nosso cérebro faz essa percepção do tempo.
Então, não quer dizer que ela esteja associada a um determinado sistema sensorial, mas a vários sistemas no organismo humano que regem a percepção do tempo. Então, envolvendo aí, né, além desses sistemas, todo o nosso cérebro, cerebelo, gânglios basais, etc. Então, a gente vê que esse tempo, então, é percebido por nós, espíritos que estamos aqui encarnados, está registrado no nosso cérebro físico. Mas nós não podemos apenas perceber o tempo, nós temos que entender o que queremos fazer com esse tempo, né? E nós, seres humanos em evolução, sempre buscamos organizar os afazeres cotidianos para alcançar um melhor desempenho. Ocorre que medir o tempo e o que se fazia, o que se faz, evoluiu na forma, mas não na habilidade do aproveitamento dele, com eficácia e eficiência. E por isto mesmo, muitos de nós vivemos afobados com um volume maior de coisas a fazer do que as horas disponíveis. Nós antigamente tínhamos que pegar água no poço, nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos os eletrodomésticos que temos hoje, e, no entanto, nós tínhamos vários filhos para criar, né? E nós conseguimos dar tempo disso tudo. Hoje nós temos toda a tecnologia a nosso favor e muitas vezes a gente está tão atribulado com as nossas, com coisas que devemos fazer, que nós não conseguimos dar conta do tempo. Então, nós precisamos também saber aproveitar as nossas horas, os nossos dias, né? Para que a gente não fique também desesperado para tentar dar conta daquilo que a gente ainda não pode dar conta. Então, vamos devagar para a gente poder conseguir administrar bem as nossas atividades para que não tenhamos aí um desenvolvimento de estresse, né, de depressão, outras doenças tais que vão nos levar a maior dificuldade na nossa existência. E o Espiritismo ele veio oferecer à humanidade o sentido do tempo do espírito imortal, que na encarnação pode ir além do transitório, do fugaz, do frágil, para aproveitar bem o tempo e ampliar o conhecimento de si mesmo perante as leis divinas, porquanto o período em que vivemos na Terra como espíritos encarnados vai muito além de céu e inferno, dos castigos e punições, porque em verdade vivemos a dimensão da evolução rumando ao infinito, com direitos e deveres perante a nossa consciência. Nós medimos, quando encarnados, medimos o tempo. Porém, para os espíritos superiores, o tempo é a sucessão ou sequência de fatos. Não é cronologicamente medido, né? Então, para a gente ver como há mudanças até nas nossas medidas de tempo. Diante disto, refletimos no que significa estarmos reencarnados nos dias atuais e o bom uso do tempo. O fundamental em relação ao tempo será o bom aproveitamento para o aprimoramento e evolução do espírito imortal, que é capaz, pelo esforço constante, de realizar grandes conquistas em muitas dimensões em si mesmo. Daí o convite para o equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Os deveres espirituais são as prioridades e eles, na reencarnação, se conectam dentro dos deveres materiais. Ou seja, todo dever material traz em si o dever consciencial de evoluir espiritualmente. E eles acontecem o tempo todo, estando nós encarnados ou não. Já os deveres materiais acontecem na estrada da vida enquanto encarnados, conforme as circunstâncias que experienciamos, onde reconhecemos que toda tarefa digna se reveste de utilidade. Porém, é imprescindível buscar vivenciar os exemplos extraídos no Evangelho de Jesus, o nosso modelo e guia. Nós precisamos crescer a nível intelectual, mas também nos aprimorar e muito a nível moral, né? E aí o Evangelho de Jesus traça para nós esse roteiro moralizador. Então, valoroso acolher com amor o desenvolvimento dos valores morais para agir com operosidade em conexão com a lei do trabalho,
aproveitando o fato de sermos muito bem preparados antes de entrar na vida física, para cumprir a vontade de Deus, que designa para nós evoluirmos com consciência de nós mesmos e com consciência da finalidade de nossas existências. Então, irmos além do apenas não fazer o mal, laborando bem na construção íntima, em sintonia com o bem ao próximo, como a si mesmo, como resultado do alto amor. Como esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando trata da lei divina, natural, no que tange, ao bem e ao mal, na questão 642, que fala: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Portanto, nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. E vejamos aí a importância de observar este conceito sob dois pilares. Em primeiro lugar, o tempo para evoluir é infinito. Sendo assim, não há tempo limitado para o conhecimento. Logo, existe uma dimensão atemporal no íntimo da criatura. Porém, temos o dever, não com o desespero de evoluir, mas com o tempo que no corpo é limitado. Nós vimos para cá, para o planeta, encarnamos, mas nós temos um tempo para ficarmos aqui no nosso corpo físico. Em segundo lugar, como Deus não nos pune, mas nos ama, e não sendo Ele um cobrador intransigente, somos convidados a lembrar que o que o Pai mais quer de nós é a nossa evolução, para nos aprimorar e nos aproximarmos dele, razão pela qual nos provê todos os dias de experiências necessárias para o nosso crescimento, que vão proporcionar a nós o nosso desenvolvimento espiritual. Importa lembrar que se o tempo fosse nosso, poderíamos controlá-lo. Teríamos como adiantar, atrasar ou tornar mais lento o passar das horas. Mas não é isso que ocorre. Então, o controle dos segundos que correm céleres à nossa frente pertence a quem? Ao Criador. De forma que o tempo é um empréstimo divino para que nós possamos utilizar deste recurso dádiva em busca da nossa transformação moral. É um empréstimo por não nos pertencer, não ser nossa propriedade, e dádiva divina por ser uma oportunidade magnífica de trabalharmos a nossa autotransformação moral, buscando a autoiluminação. E o Espírito Emmanuel, ele nos deixa a seguinte mensagem: janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, para a gente acolher verdadeiramente Jesus e seguir no caminho do progresso espiritual, é preciso ter vontade e coragem para vencer os nossos hábitos antigos e soluções costumeiras, que dominamos, mas que nos incomodam intimamente. Não é assim que a gente faz? Não é? O nosso recomeçar. E se estamos em busca de renovar a maneira de nos relacionarmos com Deus, conosco, com os nossos parentes e com companheiros, e se precisamos encontrar mais leveza, confiança e alegria no nosso caminhar, é necessário acabar com estruturas arcaicas de dominação e de discriminação. A proposta é vivenciar a boa nova mudando a forma de pensar e agir. Atuar neste sentido com determinação, com respeito, carinho, com alto amor e com misericórdia, porque somos todos falíveis e não existe mágica, Mudar é um processo.
E é um processo gradativo. Começamos, recomeçamos, insistimos. Quantas vezes levamos um escorregão com o Evangelho? E levantamos com ele. E vamos dar prosseguimento na nossa caminhada de aprendizado, né? Com as lições que estamos aqui para aprender. Não há espaço para falsidades e culpas, apenas para confiança no Criador. Não podemos ficar desanimados, né? Não podemos dizer, não vou conseguir, eu não presto, então eu tenho que sofrer. Não é isso, nós viemos aqui para ser felizes. Jesus não veio remendar, mas trazer algo novo. E ele é nosso mestre, nosso exemplo, nosso arrimo nos momentos difíceis que certamente vivenciamos e vivenciaremos. E no capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, ele traz, com base nas palavras de Jesus, ele diz que é grande a insensatez do homem ao ver o mal nos outros, antes de ver aquele que está nele próprio. Né? Quantas vezes a gente vê um pequeno cisco nos olhos do outro, mas não vemos o pedaço de madeira que está no nosso. Ou seja, então o que a gente tem que olhar é para nós, em primeiro lugar, não é para os outros. Vamos analisar o que nós carregamos em nós, de conquistas boas, como também aquilo que precisa ser modificado. Ressalta que o orgulho faz com que disfarcemos os nossos defeitos, tanto físicos quanto morais, e nos apressemos em apontá-los nos outros. Segue ainda dizendo, infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Com que direito pedirá a Deus o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa as dos outros? Né? E será que assim nós vamos aprender a perdoar a nós mesmos? Porque nós precisamos utilizar o auto-perdão. Aqui falhei, mas vamos consertar. Vamos continuar nessa caminhada e não ficar nos lamentando pelo que fizemos errado ou que não fizemos bem feito e desanimar, mas sim dar prosseguimento, com força, com coragem, com determinação. Então, vigiemos o impulso para progredir, o instinto de conservação e a necessidade de segurança, que são os fatores de motivação para a coragem, para a ousadia e para a superação. Estes fatores permitem o nosso desenvolvimento espiritual e o progresso da humanidade. Entretanto, se nos deixarmos levar por eles sem a escora da humildade, do respeito ao outro, sem conhecer o nosso verdadeiro tamanho, a dor chegará para o necessário reajuste. Vamos tratar de renovar nossas ideias, focando em momentos e situações positivas, na necessária misericórdia para com o outro e na piedade para nós mesmos. Instrui-nos o Espírito Simeão da seguinte forma: esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas no bem que podeis fazer. E aí nós vamos não nos prender no mal, mas sim passar a vivenciar e nos esforçar cada vez mais para vivenciar o bem. E não pense que ao tomar um caminho equivocado na vida, nós precisamos fazer essa reflexão, né? Tudo estará irremediavelmente perdido. Não. Todas as vezes que erramos o caminho, temos a oportunidade do recomeço. Voltamos ao início para nos reencontrarmos e seguirmos a estrada certa. Assim é a vida. Deus, nosso Pai, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Quantas encarnações nos são dadas para que nós possamos acertar, para que nós possamos recomeçar. E esquecemos o passado para que nós possamos recomeçar como se fosse do zero. Para que aquilo que nos prende lá atrás, as situações negativas, não possam ser empecilho para o nosso progresso hoje, a nossa evolução hoje. Né? Então, e aí Deus nos dá também o tempo cronológico, o tempo de recomeçar a cada ano, de termos a chance de acertar, de refazer aquilo que nós não conseguimos naquele ano que passamos, que não vivenciamos muito bem. Então Deus nos dá tudo isso.
Estamos aqui na estrada da vida para aprendermos a caminhar cada vez melhor, com passos mais firmes e seguros. Assim, não devemos nos desanimar diante das nossas quedas, pois são elas que nos tornarão mais experientes, seguros e fortes. Nós aprendemos com os acertos, mas aprendemos também com os erros, se quisermos aprender, né? E o recomeço acompanha de forma discreta a nossa história como seres em evolução. Essa é uma arte, a arte de recomeçar. E essa arte exige, né, rege inúmeros ciclos naturais, como a reencarnação, os dias, entre outros, nos fornecendo novas oportunidades de crescimento e aprendizado. E nós vamos, baseado aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, né, sobre recomeço. E o recomeço, né, ele é tratado claramente no diálogo entre Jesus e Nicodemos, apresentado no Evangelho de João. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em João, capítulo 3, versículo 3. E nesta passagem, abordada também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5, Jesus traz uma visão relacionada à mudança espiritual e à mudança de hábito. É somente pela mudança em nossas atitudes, nossos hábitos e nascendo de novo, e aqui nós podemos entender que não é só reencarnar, não é só nascer em novo corpo de carne, né? Mas nascer espiritualmente, no sentido de recomeço, que conseguimos nos aproximar do reino dos céus, atingindo a plenitude espiritual. Porque só reencarnar, se não houver aprendizado, nós vamos reencarnar diversas vezes e não conseguimos evoluir grandemente. Então, nós precisamos aproveitar o tempo da nossa reencarnação, aproveitar de forma útil, né? E como dizem os espíritos, todo trabalho é algo útil que fazemos, que realizamos. Na obra Fonte Viva, Emmanuel nos ajuda a compreender esta passagem de João, né, que fala sobre esse renascer. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que será auxiliado amanhã. Está em Fonte Viva, capítulo 56. E como somos espíritos que estamos em evolução, é evidente, né, que não conseguimos ainda ver o reino de Deus, com a mesma amplitude e elevação que Jesus, nosso irmão maior. Mas por que é tão difícil, né, seguir essas orientações de recomeço? E Joana de Ângeles conceitua a preguiça como propensão para inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ainda caracterizada como negligência, moleza, tardança, e está em conflitos existenciais no capítulo 2, ou seja, o nosso comodismo. Nós muitas vezes estamos na nossa zona de conforto, como diz a psicologia, ou seja, eu daqui não vou me mexer porque eu estou bem aqui. Muitas vezes nós não estamos bem nesse momento, mas nós colocamos que fazer algo novo pode ser muito difícil, pode ser complicado, pode ser dolorido. Então, nós precisamos o quê? Trabalhar, porque nós não podemos permanecer constantemente nessa zona de conforto. Nós não vamos poder permanecer inativos ou parados toda a vida. A vida é dinâmica, está sempre mudando e sempre agindo. Então, nós precisamos também agir. E nós vamos agir o quê? Nós vamos sair desse comodismo e depende da nossa vontade e das nossas ações, e por meio do livre-arbítrio, ou seja, fazer as nossas escolhas, e nós vamos ter liberdade para fazer as nossas escolhas. E aí temos 3 passos para o recomeço. Um será o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é o primeiro passo para atingirmos o reino dos céus, como afirma Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando ele
quando ele coloca para nós: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Né? Livro dos Espíritos, lá na questão 919A. Então, nós precisamos o quê? Nos conhecer, analisar a nós mesmos, fazer essa autoanálise, buscar esse autoconhecimento, né? Para identificar as nossas falhas, as imperfeições que ainda estão dentro de nós. E também aquilo que nós já conseguimos acertar, o que nós já conquistamos, em graus diferentes. Aí, quando conseguimos compreender nossos defeitos, podemos começar a trabalhar para uma melhora efetiva. E o outro passo seria o trabalho duro, né? O crescimento moral e espiritual é um processo árduo demanda resiliência para nos manter focados no progresso. Joana de Ângeles nos esclarece que o trabalho, porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja, quer dizer, fabrica o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa. Isso está no livro Estudos Espíritas, capítulo 11. E o trabalho entendido pelo Espiritismo é toda ocupação útil, que permite que nos tornemos escultores do nosso próprio progresso, esculpindo diariamente o nosso crescimento. Então é assim que nós vamos aprimorando, através da luta diária, esse trabalho diário de ir nos aperfeiçoando, nos melhorando intimamente. E o terceiro passo seria o amor a Deus. E Jesus nos ensinou, mais de 2000 anos atrás, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Está em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. E dessa forma, amando o Pai Celestial, estamos desenvolvendo o amor por toda a criação. Né? O amor por nós mesmos, pelos nossos próprios, pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, e transformando os sentimentos de cobrança conosco mesmos em esperança de melhoria e progresso. E nós vamos ter, como nós falamos aqui de Nicodemos, nós vamos ter em Nicodemos um exemplo de mudança. Nicodemos era um doutor da lei, né? É descrito como príncipe dos judeus, então não é qualquer um. Então, havia, e aí está aqui em João, capítulo 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse título ele demonstrava, né, a sua posição social como membro do Sinédrio e doutor da lei. No entanto, os ensinamentos de Jesus chegaram até ele. E Nicodemos, então, contraria o que seria esperado de um doutor da lei na época, estudioso e conhecedor da lei de Moisés, e vai em busca de orientação com o mestre. Tanto ele foi humilde o bastante para ir buscar em alguém que ele viu aí uma potencialidade de ser um educador, de ser aquele que tinha uma autoridade moral para ensinar aquilo que estava ensinando. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João, capítulo 3, versículo 2. E aí, no restante do seu diálogo com Jesus, os conceitos de renovação e recomeço se fizeram extremamente presentes, evidenciando que nunca é tarde para compreendermos os ensinamentos da lei de amor trazida por Jesus. E é assim que nós vamos ter que, a cada instante, oportunidades de recomeçar, né? Oportunidades de avançar no nosso aprendizado. Mas nós precisamos ter vontade, aplicar essa vontade, né, em ações para que nós possamos realizar essas mudanças em nós. No livro Filho de Deus, de Joana de Ângeles e Psicografia de Divaldo Franco, temos o texto denominado Teu Recomeço. Além de citar, né, momentos e razões do recomeço individual, o texto chama a atenção para a necessidade do recomeço em nossas vidas, inclusive pela nossa condição de espíritos ainda moralmente falíveis. E aí nós vamos citar, né, algumas passagens, vamos colocar aqui o que o texto nos diz sobre o recomeço individual.
Podemos entender que recomeçar é refazer onde não logramos sucesso, ou reconstruir algo que não necessariamente destruímos. No entanto, nos afeta diretamente a existência. Não importa a causa que nos traz a necessidade do recomeço. Todo recomeçar é convite à resignação e ao trabalho. Considerando que somos espíritos habitantes de um mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, qual o percentual dos que cumprem a risco o acordado no plano espiritual para a respectiva reencarnação? Segundo André Luiz, muito baixo. Os espíritos que conquistam 100% das suas metas pré-reencarnatórias são chamados completistas, e estes são a absoluta minoria em seu retorno à pátria espiritual. Segundo André Luiz, retornamos, na maioria das vezes, na turba dos espíritos de parcial sucesso. Existem também os que acolhem, através do próprio livre-arbítrio, a infeliz marca do insucesso completo, estagnando nos próprios níveis morais, acrescentando-lhe tempo de resgate e ao recomeço mais complexo. Mas por que atribuirmos tarefas onde o insucesso parece nos bater à porta? E nesses casos, recorremos à questão 258 do Livro dos Espíritos, que é: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E vamos citar só alguns trechinhos. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, convites ao recomeço existem aos montes e farão parte da nossa existência por muito tempo. E Joana de Ângeles cita aí alguns no texto referido, que nós falamos aqui, do recomeço. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso, um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as existências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para desistir de lutar. Então, os espíritos superiores nos colocam que nós precisamos trabalhar o nosso ânimo, a nossa vontade, para que prossigamos na nossa caminhada. Que tenhamos a força, a coragem, buscar essa força em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso irmão maior, para que continuemos a nossa vida, recomeçar a cada dia. Continuar e recomeçar a cada dia. E que possamos recomeçar esse ano com muita coragem, com muita força, perseverança, a vontade de lutar e de vencer as nossas dificuldades íntimas. E só para a gente terminar, eu vou ler o trechinho do texto psicografado, pelo Espírito Batuíra, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Continuar e recomeçar a cada dia. Continuemos firmes em nossa tarefa, abençoando aqueles que nos firam e orando pelos que nos perseguem e caluniam. Edificar e edificar. Jesus era sozinho e nós somos uma família de corações pulsando a luz do Evangelho. Sofrer sim, recuar nunca. O Senhor segue à frente. Ainda que lágrimas se nos constituam salário permanente, é indispensável seguir-lhe os passos, trabalhando e amando sempre. Em nosso favor, os créditos do equilíbrio, da paz e da felicidade íntima, no dever retamente cumprido, com o serviço em nossas mãos. Recomeçar, sim, porque Deus também, cada dia, recomeça no mundo os processos de criação e renovação. Cada manhã se envolve a terra de nova luz e cada dia experiências humanas são transfiguradas para melhor em todas as direções. A própria semente,
obscura e anônima, é chamada a reconstituir-se e ressurgir na sombra do solo. Não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade e esperança. É pelo médio Francisco Cândido Xavier e o Espírito Batuíra. Então, que nós possamos ter muita vontade de lutar e de vencer as nossas dificuldades e saber que é a arte de recomeçar sempre. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!